Oiê! Você sabia que aquele filme As Patricinhas de Beverly Hills foi inspirado em um livro da Jane Austen? Sim, ele foi inspirado no livro Emma, da Jane Austen, que é justamente o livro que a gente vai falar hoje por aqui. Já se inscreve aqui no canal, só essa curiosidade já vale a sua inscrição no canal, a sua curtida, então já curte aí o vídeo, já se inscreve se você não for inscrito e vamos falar sobre essa obra clássica, né, que é Emma e que inspirou tantas personagens de séries, que gerou tantas adaptações, justamente por ser uma personagem muito marcante, né? A Emma é praticamente a primeira patricinha da literatura. Então, nesse livro, o livro Emma, que eu li nessa edição da Martin Claret, que tem Mansfield Park, Emma e a Abadia de Northanger, esse livro, ele é uma edição com os 3 livros, né? E aí ele tem fitilho, ele tem algumas ilustrações, então aqui abre Emma. Abre com a ilustração e o título. É interessante que esse livro ele foi publicado em 1815 pelo Jane Austen, né? E ele começa da seguinte forma: Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica, morava em uma casa confortável e tinha excelente caráter. Parecia reunir algumas das melhores bênçãos da vida e viveu por cerca de 21 anos com quase nada que a afligisse ou chateasse. Essa é uma introdução excelente da Jane Austen para esse livro, porque a Emma é justamente essa personagem que ela é rica e por ser rica, ela é muito benquista, né, pelas pessoas ali da sociedade, que a mimam muito, a enchem de elogios sempre. Então é aquela pessoa que é amada por todos, né, como pode se dizer. Mas a Emma, ela tem características que são muito difíceis de se gostar, assim. A gente acompanha na história a Emma com a sua atitude arrogante perante as pessoas, né? E com essa atitude, ela quer meio que controlar a vida das pessoas ao redor. Então, ela quer decidir quem casa com quem. Ela tem essa mania de agir meio como cupido, né? Então, ela meio que acha que, de alguma forma, ela que fez com que a ex-governanta da casa dela se casasse com um senhor muito respeitado na região. Então ela tenta montar casamentos ali com as pessoas ao redor e ela julga muitas vezes os costumes das outras pessoas, sobretudo de pessoas de classes inferiores a ela, julga muitos costumes dessas pessoas e critica muitas questões justamente por essa diferença de classe. Eu achei interessante nesse livro que a gente vai acompanhando essas trapalhadas da Emma justamente nessa tentativa de controlar a vida das outras pessoas e saber quem que daria melhor com quem. Então ela comete muitas trapalhadas ao longo disso, né? E ela faz uma amiga que é a Henriette, e aí ela quer essa amiga, ela é de uma classe inferior, então ela não tem aquele status da Emma, e assim que ela faz amizade com essa moça, ela meio que faz com que essa moça não tenha mais contato com as pessoas que ela tinha antes e que ela considera inferiores. Então meio que já mostra essa questão da Emma de querer muito esse refinamento e ela tenta refinar essa moça, tornar essa moça mais inteligente, oferecer mais bons modos para essa moça. Então ela tenta de toda forma arrumar um par romântico para essa moça e acaba gerando algumas atrapalhadas nisso, que ela não vê coisas que estão óbvias assim para ela, mas pela sua arrogância ela acaba não vendo, né? Aqui também é dito no início do livro que ela não queria se casar, então assim, ao mesmo tempo que ela faz com que pessoas se casem, ela não quer se casar. E é importante a gente lembrar que no contexto desse livro, o casamento era meio que uma questão que mostrava um pouco de honra e tudo mais, de status social. Então, os casamentos muitas vezes eram levados como um status de elevação social, uma questão mesmo de uma moça deve se casar para
ser bem vista. Mas no caso de Emma, ela mesmo cita que mesmo se ela não se casasse, não teria nada, né? Tem um trecho aqui que eu achei muito interessante, que ela fala justamente isso, que se ela não se casasse, não aconteceria nada com ela, porque ela era uma moça rica e seria natural, ela continuaria sendo bem vista pela sociedade, mas se fosse uma moça pobre que não quisesse se casar, ela naturalmente seria vista como ridícula, como encalhada e tudo mais. Eu vou ler o trecho aqui que é muito interessante, né? Aqui como que a Emma fala nesse trecho. Não se preocupe, Henriette, não serei uma pobre criada. E é a pobreza que torna o celibato desprezível. Uma mulher solteira sem renda seria uma velha criada ridícula e desagradável. Seria motivo de piadas. Mas uma mulher solteira com boa fortuna é sempre respeitada, sensível e gentil, tanto quanto os demais do seu nível. Então, isso mostra bastante, né, essa questão social através dessa fala, mostra bastante essa questão social da época. Mostra muito, esse livro num todo, mostra muitas questões do casamento e de como que a mulher era vista na sociedade de uma forma geral, né? Então, mostra também as questões da Emma tentando ser boa para os pobres, meio que para ser bem vista também, né? Então, assim, cumprindo os costumes, e isso é muito interessante. Esse livro todo, ele traz muito conteúdo, assim mesmo. A Jane Austen, ela escreve com uma escrita sarcástica, um humor que é bem peculiar da Jane Austen, né? Que é um humor que ele está ali meio escondido, ele não é explícito, né? É uma crítica que você tem que entender ali o sarcasmo e a ironia da autora. E eu achei isso muito interessante porque me provocou uma reflexão também sobre maturidade literária. Porque quando eu li Jane Austen pela primeira vez, eu não entendia muito dessa ironia, dessa crítica. Então, eu li ali com os meus 13, 14 anos, por aí, talvez até menos, com 12. E eu não entendia boa parte das coisas dos livros da Jane Austen, e eu não entendia esse sarcasmo, então eu achava muito bobinho, sabe? Mas, lendo Emma, eu vi o tanto que a maturidade literária é importante e o tanto que é interessante isso, né? Eu quero reler todos os livros da Jane Austen e me provocou muito essa sensação de, poxa, eu cresci como leitora, eu adquiri muita maturidade literária e hoje eu entendo as piadinhas que estão ali, eu entendo esse contexto todo do livro, em grande parte, e isso é muito legal, você notar essa evolução como leitor, né? Isso que é muito legal de se reler clássicos e ir vendo essa maturidade com o tempo, porque a cada releitura de um clássico você vai conseguir captar novas coisas, né? Por isso que os livros clássicos são clássicos, aliás. E eu achei muito legal também nesse livro os diálogos do Sr. Knightley. Ele é o melhor personagem desse livro, sem dúvida. Ele traz um tanto quanto um sarcasmo assim na fala dele. Ele faz umas piadinhas, ele fala umas coisas assim pra Emma que são geniais. E eu gostei muito, muito mesmo. E a questão da Emma com o Knightley, eu acho que é muito inteligente, assim. Porque é o tempo inteiro uma questão de uma provocação. Tem um climinha ali de provocação, mas ao mesmo tempo os dois não veem ali que tá rolando alguma coisa, né? Podemos dizer assim. Então é um clima inteiro de provocação. E o Knightley, ele assume muito esse lugar de mostrar pra Emma onde que ela tá errando, sabe? Então, assim, tem umas partes que a Emma faz umas coisas assim que ninguém tem a coragem de falar pra ela que ela está errada, né? Porque, assim, ela é a paparicada, aquela que todo mundo mima e aquela que ninguém contradiz. Mas o Knightley não, ele vai e fala pra ela, aponta os erros dela. Então isso é muito interessante, essa forma aqui de colocar isso, né? O Knightley, ele é irmão de um senhor que casou com a irmã da Emma. Então, eu não mencionei essa questão, mas a Emma mora com o pai dela. Isso é muito importante, porque ela é muito paparicada pelo pai, né? Então, ela mora com o pai dela, ela virou senhora ali da casa
muito cedo com a morte da mãe, então ela que cuida de tudo, assim, de arranjos, ela que manda na casa, como se pode-se dizer, assim, né? Então ela que manda em tudo e ela que decide tudo do seu jeitinho. Então o Knightley, ele vem para casa deles, né, para casa da Emma e do pai dela. É grande amigo do pai dela e eles ficam conversando, eles conversam muito, né? Emma adora conversar com o Knightley. E é interessante também o irmão dele, né, que é o John Knightley, que é marido da Isabela. Eu ri demais com esse personagem também, porque esse livro, inclusive, é um livro de humor, tá, gente? É um livro, assim, é um humor inteligente. É uma comédia muito inteligente, esse livro. E aí, tem umas partes que, assim, você vê o John Knightley, ele é muito ranzinza, e ele faz uns comentários, assim, que realmente ganham o livro. É muito maravilhoso. Um exemplo aqui, né? Tem uma parte que eles vão para uma festa de Natal. E aí vai nevar e tudo mais. E aí ele comenta o seguinte: mas aqui vamos nós para uma festa que terá cerca de 5 horas de tediosa duração na casa de outro homem, sem nada dizer que não possa ser dito amanhã. Saímos nesse tempo com a probabilidade que, quando voltarmos, seja ainda pior. E ainda obrigamos 4 cavalos e 4 empregados a levar 5 pessoas desocupadas a um lugar ainda mais frio, quando poderiam estar repousando. Então é uma crítica genial, assim, né? Essa questão de obedecer os desejos e obedecer às coisas que essa classe social mais alta deseja, né? E aí os empregados, os cavalos, passando por aquilo tudo por um simples desejo de pessoas de classe mais alta que poderiam deixar para amanhã, né? Para ir na casa da outra pessoa, mas ali vão no meio da neve mesmo. E, assim, simplesmente para satisfazer os desejos das classes mais altas, né? E, assim, são vários comentários desse tipo do John Knightley. E eu acho que são, assim, fantásticos. Então, esse livro num todo, ele é um livro que eu recomendo bastante para vocês. Eu acho que é uma leitura muito enriquecedora, inclusive. Eu gosto muito de ler livros, assim, que trazem um pouquinho de um contexto histórico, assim, de, tipo, influenciar outras obras e tudo mais. Eu acho que os clássicos sempre têm um pouquinho essa questão, né, de influenciar outras obras, de ter um marco muito grande na história em geral, né? Não apenas na literatura, mas em outras expressões artísticas também. Então é isso. Comenta aqui se você já leu Emma, se você tem vontade de ler. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa sua curtida e até o próximo vídeo.